Oi, gente. O Lindenberg Farias emparedou o Campos Neto, disse umas verdades na cara dele e é muito importante que você compartilhe esse vídeo, não é? Eu, como vocês sabem, tenho um abaixo-assinado fora Roberto Campos Neto, que estará no comentário fixado desse vídeo. Vocês podem assinar e divulgar. E o Lindenberg Farias dá motivos de sobra para Campos Neto já deveria ter saído há muito tempo. Mas para isso precisaria de apoio do Senado Federal, por causa daquela lei da autonomia do Banco Central que foi aprovada e que restringiu o poder do presidente da República em trocar o presidente do Banco Central. Sem o apoio do Senado Federal, não dá. Então vamos ouvir um pouco do Campos Neto e muito do Lindenberg Farias emparedando ele. Vamos lá. É óbvio que a taxa de juros alta ela freia a economia, mas a gente tem uma taxa de juros que as pessoas estão considerando alta, mas o crescimento tem surpreendido para melhor, né? Considerando alta, não. É a taxa de juros efetiva das mais altas do mundo, viu, Campos Neto? Eu vi ele minimizando o tamanho da nossa taxa de juros como se não fosse alta. Para, Campos Neto, para, menos. E quem paga a conta de verdade, né, da inflação é a população mais pobre. Então, sim, se as pessoas pagam, se todos nós pagamos a conta de juros, se a gente não cuidar da inflação, quem vai pagar de verdade a conta, e a gente mostrou aqui o exemplo da Argentina, da Turquia e tantos outros. A inflação está diminuindo, viu, Campos Neto? E outra, qual é a garantia que se tem? Se diminuísse mais um pouco os juros, a inflação iria disparar. Se o instrumento está na mão do Banco Central, se a diminuição da taxa de juros fosse para menos de 10%, e já deveria estar menos de 10%, se a inflação começasse a aumentar, o instrumento poderia ser reutilizado e corrigiria. Mas as evidências são abundantes de que a taxa de juros do Brasil poderia ser menor e a inflação não iria, no caso brasileiro, aumentar, porque nossa taxa de juros é pressionada pela questão dos combustíveis. É uma taxa de a nossa inflação, ela é pressionada pelo preço dos combustíveis. Ela não é uma inflação muito relacionada à taxa de juros do Banco Central, no caso brasileiro. Mas enfim, vamos lá, Lindenberg. Acaba com o Campos Neto. Vamos lá. Estou lendo o senador Mauro Benevides, que é o nosso professor aqui, o livro do Alan Blyden, Bancos Centrais, Teoria e Prática. O Alan Blyden ele foi vice-presidente do FED, ou seja, conhece a operação de um banco central na prática. E está na academia. É considerado hoje o guru dos bancos centrais. Ele defende aqui a autonomia do Banco Central. Mas ele fala autonomia em relação à política e em relação ao mercado financeiro. Ele tem um capítulo só sobre isso. Banco Central e os mercados. Mas há um outro tipo de independência, que mesmo sendo igualmente importante, na minha opinião, é raramente discutida. Independência em relação aos mercados financeiros. Eu citei aqui, na última audiência, um artigo do Nilson Teixeira, que é um economista muito sério, foi economista-chefe do Credit Suisse. E ele questionava justamente 250 reuniões com instituições privadas, com bancos, feitas por diretores do Banco Central no ano de 2022. Vai além, disse ele, que o Jerome Powell, presidente do FED norte-americano, em 2022 teve 5 encontros, nenhum com a banca privada, com o mercado, todos com universidades e instituições. A Christine Lagarde, a mesma coisa. Então, há uma preocupação formal na teoria e na prática sobre essa relação com o mercado financeiro. Aqui tem um diálogo do senhor que eu não vou transcrever, na verdade uma gravação do André Esteves, do BTG, foi gravado numa reunião, ele dizendo, olha, o presidente do Banco Central está aqui, me ligou, pô André, o que você está achando disso? Onde você acha que é a taxa de juros mais baixa? Aí ele descreve o diálogo. No primeiro ponto é esse. Mas eu questiono também em relação à política. Eu estou lendo esse livro do Alan Blyden. Não existe um presidente do Banco Central, como presidente do Banco Central, desenvolver um agregador de pesquisas para a campanha do Bolsonaro. Não existe um presidente do Banco Central votar com a camisa da seleção brasileira. Não existe um presidente do Banco Central fazer um converscote com o Tarcísio e dizer depois, saiu dizendo, o Tarcísio me chamou para ser ministro. Aqui o Lindenberg toca em 2 pontos fundamentais. Um Banco Central brasileiro que desde a gestão do Campos Neto se mostra com um monte de reuniões com o mercado financeiro, ou seja, não tem autonomia em relação ao mercado financeiro, é um Banco Central contaminado pelos interesses do mercado financeiro. E o Campos Neto
pessoalmente demonstra ter aspirações políticas. Eu denunciei aqui, fiz vídeos mostrando que o Campos Neto fez um grupo, isso está na revista Piauí, né? E eu peguei a reportagem da revista Piauí e denunciei. Tem um grupo que ajudou a fazer uma programação, uma estratégia para a reeleição do Bolsonaro. Não é só que ele foi votar fantasiado de bolsominion, não, o que já é grave, mas ele participou ativamente da campanha do Bolsonaro. E agora está como provável aliado, né, e com cargo de confiança do Tarcísio de Freitas no futuro, quando deixar o Banco Central. Então, é uma figura com aspirações políticas, que não tem autonomia em relação a nenhuma autonomia, tem um projeto político e, além disso, tem conexões com o mercado financeiro. Então, Lindenberg foi brilhante e detona Lindenberg. Acaba com esse cara. Vai em frente. Isso, sinceramente, é muito grave. Isso abala toda a credibilidade do Banco Central. E aqui, presidente, eu quero voltar à sua gestão como presidente do Banco Central Autônomo. Em 2021, o senhor teve que escrever uma carta aberta porque não atingiu a meta. Na verdade, a inflação encerrou em 2021 acima de 10%. Em 2022, novamente. Agora, em 2023, no governo do presidente Lula, conseguimos chegar em 4,62% a inflação. Mas vamos ver aqui, que a minha crítica é mais geral. A minha crítica é a sua atuação no governo do Bolsonaro também. Porque eu, sinceramente, acho que o senhor errou muito quando deixou a taxa Selic em 2%, e a inflação disparou. Gente, vamos falar a verdade aqui, é importante. Ou seja, durante o governo Bolsonaro, fez o que Bolsonaro queria, não é? Um motivo eleitoreiro, traduzir e quem pagou o pato foram os brasileiros na inflação, não é? Naquele momento não teve dureza nenhuma, porque o instrumento do Banco Central, se ele for exagerado, ninguém está defendendo aqui que a taxa Selic vá a 2%. Seria muito baixo realmente para o Brasil. Mas a taxa de juros poderia cair para menos de 10%? Poderia cair para menos de 10%. Especialmente porque o Brasil hoje já tem indicadores que sinalizam isso. Não é? É o que eu tenho falado. E a decisão não é só do Roberto Campos Neto. Vale a pena dizer que é do Conselho do Copom. Mas é óbvio que existe um peso do presidente do Banco Central nessa decisão. Mas vamos seguir. Todo mundo vê isso aqui. Quando você vai olhar os juros reais, nós temos aqui, olha, em maio de 2021, a inflação era de 8,06%, a taxa Selic 3,5%. Eram juros reais negativos de menos 4,35%. E foi assim durante todo o governo Bolsonaro. O juros real permaneceu assim até o mês de julho de 2022. Que aí, porque em maio de 2022, sabe quanto eram os juros reais? 0,91%. E, presidente, não adianta dizer, olha, eu aumentei a taxa de juros no período eleitoral. O senhor sabe, eu sei, os jornalistas que cobrem a economia sabem que quando você aumenta a taxa de juros, o impacto é 9 meses, 12 meses depois. Então, a verdade foi essa. Muito bem lembrado. Quando ele aumenta a taxa de juros ali durante o período eleitoral, não teve impacto nenhum para prejudicar o Bolsonaro. Não é só a questão da imprensa, mas na economia real não teve. Então, no fundo, o que o Lindenberg está mostrando aqui é que a gestão do Roberto Campos Neto, antes da eleição do Lula, antes do Lula ser eleito, foi uma gestão voltada para reeleger o Bolsonaro. Foi voltada para reeleger o Bolsonaro. Não só porque ele fez o grupo de pesquisa que serviu lá para o Bolsonaro, mas inclusive as escolhas dos dirigentes que tinham sido indicados pelo Bolsonaro, quando o conselho era anterior. Mas enfim, vamos seguir. O senhor teve uma política monetária extremamente frouxa e levou a inflação às alturas. Em abril de 2022, a inflação chegou a 12%. Quando é o governo do presidente Lula, o senhor vai para o outro lado. Uma taxa de juros muito alta, como não houve em nenhum momento do governo Bolsonaro. Chegando até em março de 2024, 7% de taxa de juros reais. O senhor agora, quando houve a mudança da meta para o próximo ano, de 0,5% do PIB para 0% do PIB, e, presidente, eu converso com muita gente do mercado, todo o mercado sabe que um superávit de 0,5% no próximo ano é uma coisa completamente fora da realidade. Na verdade, o mercado está trabalhando com um déficit
de menos 0,7 do PIB. Quando o governo anuncia a mudança da meta, o senhor começou uma campanha, no mesmo dia, para afetar as expectativas do mercado. No mesmo dia, o senhor se pronunciou, deu declarações à imprensa, que as mudanças da meta devem ser, tornaria mais difícil o trabalho da autoridade monetária. Era como se fosse uma campanha todo dia. E é claro que o mercado entendeu o recado que o senhor estava dando e mudou as projeções futuras da taxa de juros. Nesse livro do Alan Blyde tem um ponto importante, que é sobre essa questão das taxas de juros futuras, que o Banco Central não pode ficar refém só disso. Falava ele muito sobre esse ponto. Mas veja, foi isso que aconteceu. Aí, a partir da mudança da expectativa do mercado, o Banco Central interrompe a redução da taxa de juros e, na última ata do Copom, tem uma ameaça de aumentar a taxa de juros, né? Num momento completamente distinto do mundo. O senhor viu a crise nas bolsas, com a preocupação de recessão norte-americana. Hoje há um certo consenso de que a taxa de juros norte-americana, na próxima reunião de setembro, vai baixar 0,5%. Chegaram até a pensar em tomar uma decisão antes da reunião de setembro. Tal a preocupação com a desaceleração econômica. Está assim em todo mundo. Só Brasil e Rússia. Rússia está na guerra, presidente. Aí o senhor fala de inflação. Eu estava lendo o editorial do jornal O Valor Econômico. Essa inflação de 2,87 até julho é a menor desde 1998. O mercado está prevendo uma inflação de 4,2. Não tem sentido. Deixa eu falar outra coisa. A ata do Copom, que fala de incertezas fiscais, é de uma maldade. Porque, vamos falar sério, eu inclusive fui contra o déficit, o arcabouço, alguns detalhes do arcabouço. Veja bem, o governo está saindo de um déficit de 2,3% do PIB para querer entregar déficit zero ou menos 0,25%. É um esforço fiscal gigantesco. Houve um contingenciamento de 15 bi aqui agora. Aí os senhores reforçam isso, essa falácia. Eu falo tudo isso. E outra coisa, existem formas e formas de você atingir o ajuste fiscal. E sabe qual é uma forma sem cortar recursos de direitos sociais? É aumentando a tributação sobre o lucro de grandes corporações empresariais. É aumentando a tributação sobre o lucro dos bancos. Seriam formas de você garantir instituições financeiras e bancos poderiam ser mais tributados em seus lucros. Por que tem que cortar da saúde, da educação, da infraestrutura? Tem muitas formas de você conseguir o equilíbrio das contas públicas. Mas a lógica da direita é sempre cortar na classe trabalhadora e nunca nos lucros das grandes corporações empresariais e dos bancos. Por que será? Será que é porque essas corporações e esse mercado financeiro financia a campanha do povo da direita? Me parece que sim. Para dizer também que nesse livro aqui tem um capítulo interessante sobre responsabilização do Banco Central, dizendo que os diretores do Banco Central têm que prestar explicações, têm que falar ao público de suas decisões. Eu, sinceramente, fiquei espantado. O senhor argumenta, às vezes, para vir aqui, que essa comissão não pode convocar um presidente do Banco Central por causa da autonomia. Eu entrei com a denúncia no Conselho de Ética e o senhor foi para a Justiça dizer, argumentar que, pela autonomia, o senhor não poderia ser investigado no Conselho de Ética. O TRF derrubou isso por 3-0. E aí o senhor vai prestar os esclarecimentos lá, tanto sobre os offshores, aquela denúncia do Pandora Papers, mas também sobre uma denúncia que eu fiz. Eu apresentei aqui, está aqui, o nome das empresas, perguntei na reunião passada se o senhor era proprietário desses fundos exclusivos e se havia remuneração pela taxa Selic. O senhor não respondeu. Não é obrigado a responder aqui, até porque tem um conselho de ética. Mas se não fosse remunerado pela taxa Selic, ele provavelmente responderia, né? Porque a resposta iria inocentá-lo, não é? Mas talvez ele teria que provar. Só que me parece altamente provável que seja remunerado pela taxa Selic. É claro que isso tem que ser investigado, né? Mas isso é um conflito de interesses brutal, porque isso significa que ele ganha dinheiro, potencialmente, se isso for verdade, que ele ganha dinheiro mantendo a taxa Selic alta. Isso ajudaria a explicar por que ele não quer diminuir agora tanto a taxa Selic, né? Porque parece, isso tem que ser investigado, que ele tem investimentos que ele pessoalmente se beneficia, e isso lembra muito o Paulo Guedes, com os investimentos dele em dólar e ele querendo que o dólar ficasse alto. Vocês lembram de quanto o dólar chegou na época do Paulo Guedes?
né? Foi quase R$7, ou mais do que isso, né? Explodiu o valor do dólar. Mas vamos seguir. Esses fundos exclusivos que o senhor é proprietário, existem títulos remunerados pela taxa Selic ou IPCA? Essa é a pergunta direta que eu faço. Tá na cara que ele não ia responder, né? Mas enfim, eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.